Paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria compartilhar com vocês um, um, um apanhado da dualidade da palavra eco em dois tipos de significados. Bom, como eu sempre prefiro iniciar qualquer mensagem citando um texto bíblico, eu peguei um texto que se encontra em Isaías, capítulo 5, versículos 20 e 21. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Bem, como eu disse, eu vim trazer a dualidade da palavra eco. Uma palavra que muito se usa hoje, né? E muito se envolvido em ecologia, o meio ambiente e o sistema degradante que nós encontramos, que nos acometem com grandes problemas. Fato esse que a gente tem desobedecido muito um ensino de Deus e um mandamento dele, que é cuidar sabiamente da criação e ter zelo pelas coisas que Deus criou, né? Isso já pegando a ressalva que se encontra justamente da primeira realidade, que é como ecologia, né? Hoje em dia se fala muito de ecologia e a palavra eco, né, que é a abreviação da mesma, onde você tem que ser politicamente correto, citando de forma ecológica, né, se portando de forma correta para não agredir o meio, ter cuidado com o seu próprio resíduo, com o seu próprio lixo, um consumo mais consciente, para que tudo isso não venha afetar o nosso meio e agredir o meio que nós vivemos, e, consequentemente as outras pessoas, né? Isso também, de certa forma, se diz ao pecado, né? Porque a partir do momento que você se comporta de forma agressiva com o meio, você também não está se importando com o seu próximo, se importando com a vida sua e do seu próximo, né? Então é lógico que você não dá para ser perfeito, aqui também não é o céu, não é nesse sentido que nós temos que buscar sermos mais, ter um comportamento mais ecológico, um consumo mais racional, mas sim em estar tendo esse tipo de comportamento, assim nós teremos uma preocupação melhor com o nosso próximo e conosco mesmo, né? E com os outros seres também que nós compartilhamos o nosso ambiente, né? Pois Deus, após o dilúvio, não deixou somente o homem aqui sobre a terra, mas também as outras criaturas. Então nós temos que ter consciência de que compartilhamos com outros e com outros seres, né? E temos que ser responsável, sempre procurar ser responsável nesse sentido para agredir o menos possível o nosso meio, né? Evitando de fazer uso desnecessário dos recursos que Deus nos deu ah, nesse planeta, né? Outro sentido também da palavra ecos é no sentido de estar sempre atento e, como eco na palavra, está sempre alertando sobre o pecado, né? Eu estava lendo muito um ensino sobre o eco dos profetas para os dias de hoje. Os profetas, eles sempre falaram sobre a hipocrisia nos cultos, a violência, a exploração dos mais fracos, a corrupção de juízes, decadência moral, desamparo dos socialmente desassistidos, o pecado no meio do povo e entre a sua liderança e todas as áreas, enfim, todas as mazelas que destroem a família e a sociedade como um todo, em nosso mundo pós-moderno. Bem, isso nós vivenciamos muito hoje, isso em dia, né? Muita pouca preocupação
com o pecado, pouca preocupação em falar se vai magoar alguém ou alguém, mas isso é um alerta que sempre os profetas, os enviados de Deus tinham esse zelo, independente de quem ia machucar ou não, pois temos que ser um eco para sempre estar denunciando o pecado, né, e a morte, pois ninguém verá Deus se não houver santidade, né? Então, às vezes, esse eco pode, de certa forma, exortar uma pessoa, mas muitas vezes você está usando justamente para o bem da própria, né? Isso, os profetas já faziam, né? Eles denunciavam o pecado, mas também aponta para a misericórdia e o perdão de Deus, né? Então, a partir do momento que você fala sobre o pecado, você também tem que falar sobre o perdão de Deus e que existe um caminho de santidade, um caminho que Deus, e como Pai, ele sempre vai tentar corrigir, mas para estar junto dele, para evitar que o pecador tenha o destino final, que é a morte, né? E o lago do fogo e o inferno, né? Então, eu estou trazendo justamente essa dualidade da palavra eco, que ela é muito importante nesses dois sentidos, né? Como eu apresentei, né? E que ela de suma importância tem a nossa vida e está muito aí essa palavra muito visível, né? Nos meios da necessidade, nos meios que nós vivemos hoje, degradante de estar vivendo hoje, né? Então, para a gente estar atentando ao significado dessa palavra, né? E que essa mensagem possa, enfim, estar contribuindo de alguma forma para o seu dia a dia, para o seu engrandecimento espiritual, moral e de comum também na sociedade. Deus abençoe todos. Obrigado.